Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo da aula passada, né, e também tratar, né, do pensamento do Erich Fromm, né. A gente está começando a trabalhar o Erich Fromm, né, que fez parte da primeira geração aí da Escola de Frankfurt, né, mas aí na época tiveram alguns problemas internos, né, e ele acabou no final da década de 30, né, se afastando da escola. Eu estava até lendo agora há pouco o texto dele, A Descoberta do Inconsciente Social, né, e na última página, na última parte do texto, né, dá para entender porque, né, ele acabou, acho que, se afastando, né, ele, durante o período lá que o Horkheimer foi diretor, né, ele foi psicanalista, né, um bom tempo, e ele acabou, inclusive, conduzindo algumas pesquisas, né, do Instituto, né, sobre a questão do autoritarismo, sobre a questão da família, né, algumas pesquisas feitas sobre a visão, né, a mentalidade dos trabalhadores, né, que acabaram percebendo que tinha um perfil bastante autoritário, né, na Alemanha, e tal, que deve ter contribuído para a própria ascensão, né, do nazismo, sem falar daquilo que ele vai, seguindo Hannah Arendt, né, perceber que é a questão daquilo que Hannah Arendt chama de banalidade do mal, né, ou seja, da indiferença da população. Eles chegaram a constatar que uns 75% da população era totalmente indiferente, né, em relação ao partido nazista subir ao poder e não tinha qualquer atitude de crítica ou de confronto, né, apenas 15% da população tinha esse perfil, né. Mas como eu estava dizendo para vocês, assim, na descoberta do inconsciente social, que é um texto que eu posso até comentar um pouco com vocês, assim, hoje e tal, e a gente não vai ter tempo de ler, né, aqui, passar para vocês lerem, né, porque a quantidade de aula da gente é muito escassa, né, para a gente trabalhar muitas questões. E aí, lembrando que na próxima semana a gente vai começar a trabalhar o texto dele chamado Psicanálise da Sociedade Contemporânea, né, onde ele faz uma análise tanto do indivíduo como, né, do que ele chama de inconsciente social, mas também, né, das relações capitalistas, né, assim, dessa relação tanto pessoal, individual, né, subjetiva, como tanto da sociedade, né, como a visão, né, a psicologia social analítica de Fromm, né, ou a psicanálise social analítica dele, tenta justamente articular, né, esses dois lados, entre subjetividade e sociedade. Lembrando que o nosso mestrado aqui, né, é uma das linhas, né, aqui da UFAL, que a gente acabou estabelecendo, né, subjetividade e sociedade, porque aí, de repente, vocês têm interesse em fazer uma pesquisa posterior no mestrado e já podem ir direcionando, né, nos autores que vocês trabalham essa questão, né, quem quiser ir para outra linha, para essa linha, né, são duas linhas, né, a outra é de linguagem e cognição. Mas, como eu estava dizendo, o texto de A Descoberta do Inconsciente Social, na descoberta do inconsciente social, eu acho que foi por isso que eles romperam, porque as críticas do Erich Fromm, né, ou digamos assim, a resposta às críticas, né, já que tanto Horkheimer e Adorno, que eram mais próximos, né, como o Marcuse, né, acabam direcionando a
ao Erich Fromm, né, e acabam denominando o pensamento de Fromm de revisionista, né, ou de neo-freudiano, ou culturalista, né, e aí coloca ele junto com outros psicanalistas no mesmo rol, né, e aí ele vai mostrar que há uma diferenciação do pensamento dele em relação a esses outros autores e também acaba, acho que se aborrecendo um pouco, e o texto ali dá para perceber que é bem pesado, né, as críticas, eu mesmo ficaria muito chateado, né, eu acho que o Marcuse deve ter ficado muito chateado, porque o Marcuse, nos Estados Unidos, tinha uma adesão e uma articulação muito forte, né, com alguns movimentos, inclusive um era o movimento estudantil, né, e a obra dele, Eros e Civilização, e On-Dimensional Man, né, como ele o homem unidimensional, acho que deve ser a tradução que deve ter sido feita em português, né, é muito criticada, né, no final, no último capítulo, da descoberta do inconsciente social de Erich Fromm, né, porque o Erich Fromm acaba fazendo escola, né, assim, embora ele diga que a sua perspectiva não é apenas voltada para a questão cultural, a questão social, né, é psicossocial, né, é uma articulação, até porque ele é um psicanalista, né, mas ele detona com o Marcuse porque o Erich Fromm passou muito tempo, né, como psicanalista, né, ele tem toda uma experiência de psicanalista. O Marcuse não era psicanalista, né, não trabalhava na prática, apesar de ter uma boa leitura sobre Freud, né, ser um cara muito erudito, né, como os outros membros da escola de Frankfurt, né, e tem até um orientando, né, que está pretendendo trabalhar agora no mestrado com essa obra, né, não essa última que eu citei, mas a primeira, né, Eros e Civilização. E nessa obra o Marcuse, talvez a gente chegue a trabalhar aqui, eu não sei, né, se vai dar tempo, mas pelo menos depois que a gente acabar com a leitura de psicanálise da sociedade contemporânea, eu pretendo trabalhar alguns textos, né, mostrando essa diferenciação, né, entre o pensamento e a discussão entre os outros teóricos da escola de Frankfurt com o Erich Fromm, né, especialmente o Marcuse. Já tenho aqui uns textos selecionados, né, mas não sei se vai dar tempo trabalhar com essas duas obras que eu citei, né, mas talvez a gente trabalhe, né, eu já cheguei a ler durante o período de pós-doutorado, mas acabei não trabalhando com elas, né, assim, mas a gente, dependendo do nosso tempo aqui, a gente vai fazer isso, né. Lembrando que o nosso objetivo é passar por essas diferentes gerações, né, da teoria crítica, né, pela primeira, a gente está dando uma ênfase aqui maior nesse momento ao pensamento do Erich Fromm, né, retomando a discussão com Freud, né, e depois Marcuse, né, e a gente vai fazer alguma relação quando for trabalhar, antes de trabalhar Habermas, né, com os textos de Horkheim e Adorno, né, principalmente a dialética do esclarecimento, onde eles tentam se utilizar também do pensamento de Freud e também dar uma visão, né, fazer uma análise social, como o Erich Fromm também tenta fazer, mas assim, a diferença do Erich Fromm em relação a eles é que eles permanecem com uma atitude mais ortodoxa, né, assim, mais, digamos, bitolada aos textos de Freud, e inclusive Fromm fica um pouco chateado com as críticas que são feitas a ele, né, especialmente Marcuse, ao colocar a figura de Freud, né, assim como
um autor revolucionário, e Marcuse e o Erich Fromm discorda disso, né? Mostra que o Freud tem uma mentalidade bem burguesa, né? Bem liberal, e inclusive fez várias críticas, né? A visão socialista, né? O pensamento de alguns marxistas, né? Mas aí a Freud não deixa de ser utilizado, né? Seja de uma forma mais ortodoxa, né? Mais uma apropriação, uma tentativa de apropriação dele por ele mesmo, seja com uma visão revisionista, né, digamos assim, como é o caso de Erich Fromm, né, que vai criticar alguns conceitos de Freud, né, e vai dar uma denominação mais própria, mais específica, né, em relação a, a essa forma de conceber, né, a psicanálise freudiana e de reutilizá-la, né, na crítica à sociedade, né. Em A Descoberta do Inconsciente Social, como eu acabei de reportar, né, ele faz toda uma análise, né, desses conceitos freudianos e acaba colocando, né, a sua própria concepção, né, digamos assim, em relação a... Eu não vou me alongar muito em relação às modificações e a forma como ele... Apesar de que ele permanece freudiano, né, assim, mas a sua própria percepção do ponto de vista teórico e a sua experiência como psicanalista, né, levaram a ele ter uma visão, digamos assim, de uma psicanálise mais humanista e menos mecanicista, digamos assim, né, uma psicanálise onde ele vai tentar articular tanto esses conceitos e articulando com uma visão mais social, né, e dialética, digamos assim, né, com a apropriação que ele faz do materialismo histórico, né, porque ele tinha uma verdadeira adoração, né, ao pensamento de Marx, inclusive, ao colocar na balança Marx e Freud, ele diz que Freud nem se compara a Marx, né, assim, mas ele tem todo um conhecimento muito bom e uma experiência muito grande da psicanálise. A gente também tem que perceber o momento histórico, né, muito próximo, posterior, né, à Revolução de 1917 na Rússia, na União Soviética, né, na Rússia, depois se tornou a União Soviética. A influência marxiana, né, e marxista na Europa é muito forte, principalmente na Alemanha, né, e existia todo aquele medo, né, entre, principalmente depois da Segunda Guerra, né, quando você vai ter um maior destaque, digamos assim, dos Estados Unidos no ponto de vista das relações internacionais, mas toda uma luta, né, entre um pensamento, digamos assim, um bloco socialista, né, representado pela União Soviética, e um capitalista representado pelos Estados Unidos, né. Mas nesse momento aí, anterior à Segunda Guerra Mundial, né, que não tinha sido criada a ONU, né, essas organizações multilaterais, e nem havia esse bilateralismo ainda nas relações internacionais, né, a gente tem um destaque ainda muito forte, muito grande na Europa, né, e especialmente também na Alemanha, né, e aí a gente entende muito bem porque, por exemplo, a adesão ao pensamento marxista e ao materialismo histórico, né, foi muito forte, apesar de que a escola de Frankfurt, desde o início, ela não teve uma visão muito ortodoxa, né, do pensamento marxiano, né, assim, marxista, né. Mas essa articulação, como a gente vem mostrando para vocês e tentando trabalhar, ela
ela é bem patente, né, desde o início, né, entre psicanálise, tentando mostrar justamente como é que esse indivíduo, porque o Marx deixou de fazer isso, né, nos textos dele, né, ele não tinha conhecimento ainda, até porque o Freud passa a ser o fundador da psicanálise, né, mas Marx tem uma visão muito interessante, né, muito profunda das relações sociais, né, mas aí o próprio Erich Fromm destaca essa questão, né, ele não tinha digamos assim, essas ferramentas ainda para fazer uma análise da perspectiva do sujeito, né, desse indivíduo que, dentro da concepção marxiana, né, esse indivíduo é tanto explorado como alienado, né, e manipulado do ponto de vista ideológico, né, pela classe, né, que acaba sendo a proprietária, né, tanto dos meios de produção, como também do ponto de vista ideológico, ela constrói todo um saber, né, os saberes, e toda uma realidade, digamos assim, do ponto de vista tanto infraestrutural, né, as relações econômicas, como do ponto de vista supraestrutural, né, do ponto de vista ideológico, que você tem essa questão das manipulações, né, das massas do ponto de vista ideológico, mas a análise que a escola de Frankfurt vai fazer em relação ao indivíduo, né, que passa a ser manipulado do ponto de vista das relações de poder, né, do ponto de vista das relações políticas, e acabam aderindo, como é o próprio exemplo, né, do movimento trabalhista, né, dos trabalhadores na própria Alemanha, né, e você tem uma decepção, digamos assim, do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista prático, desses teóricos da escola de Frankfurt, né, em relação a essa adesão, principalmente em relação ao nacionalsocialismo, né, que segundo a teoria marxiana, né, o proletariado ele teria um papel revolucionário, né, para modificar, inclusive, e revolucionar, né, o modelo, digamos assim, de sociedade existente. Né. Isso não ocorre, há toda uma adesão à crítica, né, dessas massas ao poder político, ao nazismo, e aí a preocupação desses teóricos é mostrar, né, por que isso ocorre, né, por que não houve uma reação, por que não houve do ponto de vista crítico, né, como também do ponto de vista prático, por que não houve uma reação, né, no sentido de modificar, né, de forma, né, crítica e revolucionária, como colocaria a visão marxiana, né, como o proletariado, né, como esse sujeito histórico que iria modificar, né, as relações de dominação, e Freud é empregado nesse sentido, né, Freud tem uma visão, segundo a interpretação do Erich Fromm, né, uma visão muito biologicista, né, muito voltada para as questões fisiológicas e mecanicistas, né, que ele procura, digamos assim, interpretar o homem, né, de uma forma bem universal, né, assim, e a histórica nesse sentido, né, porque toda a concepção freudiana ela poderia ser empregada, né, em qualquer momento, né, ao falar de uma energia, né, sexual, ao falar da libido, né, ao falar das pulsões, né, ao falar de instintos, né, e de pulsões que são voltados, né, para
o corpo, o organismo, né, para a fisiologia humana, né, essa visão biologicista, né, então você não tem digamos, uma visão histórica, né, uma visão de transformação, digamos assim, desses indivíduos, né, que passariam, né, e nenhuma conexão, digamos assim, como pretende fazer o Erich Fromm, né, ao tentar articular subjetividade e sociedade, no sentido de modificar as estruturas, né, sociais, econômicas, né, políticas, né, de dominação, e a visão freudiana é uma visão, como vocês viram na aula passada, né, que Freud justamente, né, atribui ao indivíduo, né, primitivo, né, ao homem, né, primitivo, uma liberdade que talvez ele não tivesse, né, mas que essas pulsões e essa liberdade que teria o homem primitivo de agir da forma como quisesse, né, do ponto de vista sexual, do ponto de vista de uma dominação, de uma forma autoritária, como ele acaba colocando em totem tabu, né, aquela figura do pai primitivo, né, da horda, que expulsa os filhos, né, que se apropria de todas as mulheres, né, inclusive as filhas, né, do ponto de vista sexual, e que é extremamente autoritário, né, e que os filhos acabam se organizando, né, e voltando para matar o pai, né, e toda a figura do totem, né, do cerimonial, que a partir daquele momento ele passa a ser feito, né, rememorando, né, essa morte e também o fato de comerem, né, o pai, porque eram canibais, né, isso reporta a uma visão religiosa, né. Você tem, por exemplo, o próprio cristianismo, você tem a ideia de que a hóstia, né, é o corpo, né, do pai, que é bebido naquele cerimonial, né, e que o vinho é o sangue, né, que é tomado, né. É claro que o cristianismo, ele tem uma visão diferente, digamos assim, em relação à visão freudiana, né, porque é uma religião baseada na ideia de amor, né, de compaixão, mas lá, na ideia de contrato estabelecida por Freud, né, inicialmente naquele momento de surgimento da sociedade, é uma visão onde passa-se a fazer um acordo, uma espécie de contrato naquele modelo dos teóricos, né, políticos da época moderna, os contratualistas, né, no sentido de que, a partir daquele momento, é proibido tanto o incesto, né, as relações incestuosas entre pai e filho, né, o filho, pai e filha, e as relações também de canibalismo e a questão do assassinato, né, porque os filhos sozinhos, eles não eram capazes de derrotar o pai, eles se unem, mas aí, a partir daquele momento, fazem um acordo, né, para, do ponto de vista social, né, acaba surgindo a normatividade, né, as normas morais e, digamos assim, até as normas do ponto de vista jurídico, né, a proibição do assassinato, do incesto e tal, né, canibalismo. Então, você tem uma visão freudiana nessas obras, que a gente poderia dizer que Freud, nesse momento, tanto em Totem e Tabu, né, que é uma obra bem anterior, né, à Segunda Guerra, de 1913 ainda, né, como depois lá em uma obra de 1921, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, como o Futuro de uma Ilusão, né, de 1927, o Mal-Estar na Cultura, que é de 1930, e posteriormente Moisés e a Religião Monoteísta, que é quando
o partido nazista já estava bem estruturado na Alemanha, e ele começa a escrever essa obra lá em Viena ainda, e depois foge para a Inglaterra, né, acaba concluindo em Londres, né. São obras que Freud faz toda uma análise, digamos assim, social, né, mas toda a visão freudiana, né, é uma visão que tem a ideia, né, de que o indivíduo, né, e todas as pulsões, né, inconscientes desse indivíduo, né, o que ele chama de inconsciente, né, o que foi denominado de id, né, que seriam as pulsões mais primitivas, né, o impulso sexual e tal, né, a questão dos desejos, apetites, como também a questão do superego, né, tanto isso, né, o id, né, como o superego, o supereu, são aquilo que poderia chamar de inconsciente, né, que não seria um lugar, né, seria uma função, né, como o próprio Erich Fromm explica na obra dele, né, mas a coisa do supereu, né, o supereu teria mais uma visão mais normativa, né, digamos assim, uma função mais normativa, né, de representar a normatividade, né, da sociedade representada no primeiro momento, né, na família pelo pai, né. Então, nós chegamos a tratar da questão do caso Schreber, né, a questão de toda a repressão, né, que é feita do ponto de vista familiar, né, e do ponto de vista da análise freudiana, né, em relação à questão da castração, né, a questão do complexo de Édipo, que são questões, né, e nessas outras obras, né, quando ele vai falar psicologia das massas, análise do eu, né, o mal-estar na cultura e tal, futuro de uma ilusão, também conceitos, né, além do complexo de Édipo, o conceito de Thanatos, né, o conceito de instinto, né, de morte, né, que seria conceitos que o Erich Fromm vai fazer uma crítica, né? Ele faz toda uma crítica em relação a essa visão freudiana, né? Porque no entender do Erich Fromm, né, essa concepção freudiana, embora, né, ela permaneça como um núcleo, né, do seu pensamento, né, do próprio Erich Fromm, né, como base de sustentação do seu pensamento, né, ela carece de uma revisão que, segundo ele, né, na descoberta do inconsciente social, ele diz que o próprio Freud, talvez, né, se tivesse vivido mais um pouco de tempo, né, e teria se dado conta, né, em relação, e talvez até modificado, né, algumas questões nesse sentido, né. O Erich Fromm, né, ele é muito importante, assim, dentro da teoria crítica, né, quando ele vai justamente tratar e fazer essa relação, como eu estou colocando aqui para vocês desde o início, né, que já outros autores fizeram antes, né, ao tratar do indivíduo, né, ao tratar de uma forma muito atomizada, como, por exemplo, o próprio pensamento liberal trata o indivíduo e a organização social, né, que é estabelecida, do ponto de vista político, como complementares. Só que a visão muito mecanicista, digamos assim, desses autores, diferente de um Hegel, né, que tem uma visão mais organicista, né, muito mais parecida com os filósofos gregos, né, porque esses autores colocam a ideia de um contrato social, né, de um pacto que é postulado, né, e acordado, né, na criação da sociedade, né, do Estado, né, como resultado de uma
junção, né, de indivíduos atomizados, isolados, que acabam se articulando entre si para formar, né, o Estado, né? Então, essa visão contratualista, né, do pensamento contratualista moderno, da filosofia política moderna, ela é muito patente, por exemplo, no contratualismo do próprio Hobbes, né, que o Freud tem uma visão, digamos assim, semelhante do ponto de vista de um estado de natureza, de um estado pré-político, né, pré-contratual, onde ele mesmo cita nas suas obras, né, onde o homem é homo hominis lupus, né, o homem é lobo do homem, né, e depois cria um tipo de sociedade, no caso de Hobbes, né, onde você vai ter a ideia de um estado leviatã, né, de um estado absolutista, né, que acaba impondo a normatividade, né, e a lei. É claro que o Freud não trata dessa forma, né, mas a forma de conceber de ter uma visão, digamos, pré-social, né, pré-sociedade, né, pré-contrato, ela é muito parecida com a hobbesiana nesse sentido, né, o homo hominis lupus, né, quando não há leis, não há normatividade, né, o homem é lobo do homem, ele age de uma forma totalmente livre no sentido freudiano, né, de fazer o que quer, né, do ponto de vista sexual, do ponto de vista do poder de força que ele tem, né, para matar, para estuprar, para fazer o que quiser, né, dependendo da força que ele tenha, né. Isso aí é o que Freud chama, digamos, de liberdade, né, assim, porque essa visão de uma liberdade primitiva, né, onde o indivíduo, dentro do âmbito da cultura, né, ele acaba reprimindo esses instintos, como coloca Freud, né, porque no entender de Freud você tem um indivíduo forte, potente, né, do ponto de vista da natureza, né, onde ele realiza os seus desejos, seus instintos, mas que ao se estabelecer a cultura, né, quanto mais você tem um desenvolvimento científico, mais um desenvolvimento cultural, né, institucional, né, cultural, você tem uma maior repressão sobre os indivíduos, né, e alguns indivíduos, eles conseguem, na visão freudiana, sublimar, né, esses instintos, né, eles conseguem direcionar esses instintos para a arte, para a religião, para uma série de dons e capacidades que o homem tem, né, mas que alguma coisa desse instinto, dessa libido, ela precisa, dessa energia, ela precisa ser direcionada do ponto de vista social. E a gente viu que Freud, ele coloca que o indivíduo que não, digamos assim, não utiliza da sua sexualidade, que não se realiza sexualmente, mas que é reprimido, né, do ponto de vista sexual, esse indivíduo é um indivíduo fraco, né? É por isso que ele mostra que, além de toda a moralidade, né, daquele período, digamos assim, vitoriano, né, como chamaria, né, você tem toda na época do nazismo, né, uma repressão muito maior ainda, né? Na época do surgimento do nazismo, você tem leis que passam a proibir, né, relações sexuais entre arianos e entre judeus, né, entre arianos e entre ciganos, entre arianos e entre negros, né. Então, existe toda uma repressão sexual, e na visão freudiana, né, o indivíduo que ele é reprimido do ponto de vista sexual, ele acaba se tornando um indivíduo fraco e manipulado, né, do ponto de vista da própria liderança política, né. Na obra, por exemplo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele coloca muito bem essa questão, né, que as massas, elas
passam a se identificar com o líder, né? E o indivíduo, ele, quanto mais reprimido, né? E aí você tem toda uma normatização na Alemanha, né, que é feita nesse período aí pelo partido nazista, né, o partido que acaba subindo ao poder, né, você tem normas, leis que reprimem muito mais do ponto de vista sexual. Né? Então, veja que a análise do Freud, ela está bem articulada, né, do ponto de vista dessa análise social, com a própria psicanálise, né, como ele estabeleceu, né, em relação aos seus conceitos, né. A ideia de um narcisismo das pequenas diferenças, ela surge aí, né. Os indivíduos, eles têm pequenas diferenças entre si, mas no meio do grupo, entre os arianos, entre os alemães, né, eles evitam, né, e devido à identidade que passa a se estabelecer entre eles, né, a coesão, devido ao ódio, né, a toda identificação e a toda transferência de tudo aquilo que era visto como negativo, como ruim, né, como característica, né, de outras pessoas que no dia a dia, né, os vizinhos, amigos, colegas, né, pessoas da mesma comunidade ou da mesma raça, né, teriam, do ponto de vista das relações intersubjetivas, né, conflitos, né, entre si, tudo isso é transferido para a figura do judeu. Né? Então, o judeu, essa visão, esse narcisismo, né, das pequenas diferenças, como chama Freud, ele acaba estabelecendo, né, uma coesão no grupo e toda uma transferência, né, e uma destrutividade, né, em relação à figura do judeu. Né? Então, quanto mais Freud, ele veja que ele não foi muito iluminista, digamos assim, né, nesse sentido, né? A gente vai ver que, como o próprio Erich Fromm coloca, né, ele tem uma influência do iluminismo muito forte, no sentido de que, né, quando ele estabelece a psicanálise, né, e toda o método, né, toda a forma de prática, né, da psicanálise, ela é no sentido de analisar o inconsciente, e ao analisar o inconsciente, né, e ao perceber, né, determinadas questões, né, que seriam patológicas, né, do ponto de vista inconsciente, ao indivíduo se dar conta disso, né, do ponto de vista da sua metodologia, né, através da linguagem, através da análise, né, o objetivo freudiano é um objetivo que tem uma influência iluminista nesse sentido. Por quê? Porque é a questão do alargamento do ego, né? É o ego que passa a conhecer, né, o id, né? E o próprio Freud, como manifesta muito bem o Erich Fromm, por exemplo, nessa obra que eu comentei com vocês, né, que é a, a descoberta do inconsciente social, o Freud deixa bem claro isso, né, onde há id, né, tem que haver o ego, né, ou seja, onde está o inconsciente, né, você passa a ter a figura do consciente, né, a figura consciente daquele que analisa, né, descobre, né, o que é patológico, e essa descoberta e essa consciência, né, do que é inconsciente, do que é patológico, ela torna, né, o que é inconsciente consciente. E é a partir desse momento que o indivíduo, né, ele, ao se dar conta, né, dessas patologias do ponto de vista inconsciente, ele é capaz de
melhorar, né, digamos assim, é capaz de dar um novo rumo à sua vida, né, e você tem, né, a solução das patologias pela consciência, né, através da linguagem, né? Então, onde havia id, passa a haver ego, né? O próprio Eric Fromm coloca essa questão nesse sentido, né? Então, só para mostrar para vocês, né, que a questão da relação, né, entre indivíduo, como eu disse para vocês, e o laço social, né, ela é muito importante na psicanálise social analítica, né, de Eric Fromm, né? A psicanálise, a psicologia desenvolvida por ele, ou a psicanálise humanista, né, ela vai nesse sentido, né, de uma articulação, né, e de uma relação entre indivíduo e sociedade, né? Você passa a analisar o indivíduo do ponto de vista psicanalítico, mas também essa relação desse indivíduo do ponto de vista social. A gente vai ver muito bem isso na próxima obra que a gente vai começar a tratar e vai ser discutida na próxima aula, né, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, como é que o Eric Fromm, né, concebe, né, e passa a tratar, né, dessa questão, né? Ele faz toda uma análise, né, da questão do complexo de Édipo, né, dos vínculos incestuosos, da questão das tendências destrutivas do indivíduo, né, e a relação entre sadismo, né, e essa destrutividade, né, porque há uma diferença muito grande, no entender de Fromm, entre o indivíduo sádico, né, que é o indivíduo que sente prazer, né, com a dominação do outro, né, com o sofrimento do outro, mas que esse indivíduo, normalmente, ele não quer matar o outro, destruir, ele quer só humilhar, né? E há uma tendência muito mais destrutiva, né? No sentido, por exemplo, do próprio nazismo, né? Uma exacerbação desse sadismo, né? E aí toda a discussão dele, por exemplo, como a gente vai ver nas próximas aulas, posterior à aula próxima, né, depois com Marcuse, é justamente nesse sentido, né, porque há uma diferenciação da leitura que o Eric Fromm faz em relação à questão do instinto, né, o Eros, né, a pulsão de vida, né, e a pulsão de morte, ele chama, que o Freud chama de Thanatos, né, Thanatos e Eros, e que o Marcuse vai se apropriar desses conceitos, né, e fazer toda uma análise, né, em Eros e Civilização, com a peculiaridade, né, postulando um tipo de sociedade não repressiva, tal, porque a visão freudiana, ela leva sempre em conta essa questão do complexo de Édipo, né, dos vínculos incestuosos, a figura do pai, uma figura repressora, né, de que isso também é importante na formação da personalidade do indivíduo e na identificação desse indivíduo com o pai, né, e na recusa, né, do ponto de vista sexual, né, ter qualquer tipo de relação com a mãe, né, o filho acaba sendo reprimido, mas ele se identifica, né, no caso heterossexual, com a figura do pai, né. Então, há toda uma modificação nessa leitura, né, e no próprio, na própria ideia, né, de Thanatos, né, a própria pulsão destrutiva, né, e Eros, né, o Fromm vai falar de biofilia e necrofilia, né, e o caso mais específico de necrofilia é justamente a figura de Eichmann, né, que foi uma figura, um lá dos líderes nazistas, né, que a própria Hannah Arendt acaba fazendo uma leitura, né,
na obra dela, né, sobre essa figura, né, estou até com ela aqui, né, Aishma em Jerusalém, né, que acaba descambando, né, na ideia de patologia da normalidade, né, que a gente vai começar a trabalhar na próxima obra, né, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, mas que a, a própria Hannah Arendt chegou a tratar, né, e mostrar que a questão da banalidade do mal, né, o indivíduo que é capaz de ser conivente, né, com o indivíduo pai de família, normal, né, não é nem um indivíduo diabólico, demoníaco, perverso, que como os líderes nazistas, digamos assim, como o próprio Hitler, né, mas que a indiferença desses indivíduos, né, foi que acabou descambando na solução final e no holocausto, né, porque eles não reagem, simplesmente o indivíduo ele é capaz de levar vários judeus para o campo de concentração num carro, como se fosse estivesse levando bois para o matadouro, né, e isso não causa nenhuma indignação, nenhum constrangimento, né, porque ele acaba sendo conivente, né, com os líderes nazistas, né, com a perversidade estabelecida pelo nazismo. É o que Hannah Arendt chama de banalidade do mal, e o, o conceito de patologia da normalidade, né, a gente vai trabalhar melhor essa questão na próxima aula, né, no livro, como eu disse a vocês, né, e a gente vai perceber toda essa visão, né, e essa conceptualização de Fromm, né, quando ele vai falar da questão da necrofilia, né, e da questão das relações, né, narcísicas, né, do indivíduo, e não só a análise que ele vai fazer, por exemplo, da própria personalidade de Hitler, e aí em outra obra, né, Medo da Liberdade, né, Fuga da Liberdade, né, Escape from Freedom, né, como dá em inglês, né, e você tem, né, toda uma análise, né, que vai ser estabelecida do ponto de vista social a partir dessa conceptualização mais própria, né, do Erich Fromm, que chega a fazer uma análise do ponto de vista histórico, né, também não só social, mas histórico, mais profunda, né, mostrando como, por exemplo, na Alemanha, na própria era da Reforma, né, a ideia de liberdade, né, a ideia de estabelecida, por exemplo, na própria religião por Lutero e Calvino, principalmente, né, de que os indivíduos eles só são diferentes, né, e que a sua liberdade e o seu próprio destino ele é estabelecido previamente, porque Deus já escolheu esses indivíduos, não importa o que eles façam, né, na sua vida, como coloca Calvino, né, eles são indivíduos, né, que naturalmente, digamos, eles seriam bons e estariam já escolhidos, né. A própria visão religiosa da reforma, do ponto de vista de Erich Fromm, né, existe uma influência, né, do ponto de vista ideológico, né, para essa visão que vai ser estabelecida, né, de conformismo, né, de aceitação diante da liderança nazista, né. E a diferença de Freud em relação a Erich Fromm, né, como a gente vai ver, ele passa a estabelecer, inclusive, diferentemente dessa coisa da repressão, diante do medo da castração, né, o Erich Fromm vai falar do medo, né, do ostracismo, né, de determinados mecanismos de fuga, né, que vão justamente direcionar esses indivíduos, né, estarem coesos e
articulados e submissos à figura do líder, né, dessa figura autoritária, né, e vai fazer toda uma análise, né, do antissemitismo, da personalidade autoritária, como a gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas, né. Ok, pessoal, eu vou concluir por aqui a aula, né, a gravação, e aí a gente continua aqui para qualquer dúvida e também para direcionar, né, as questões da próxima aula, tá ok? Eu vou parar e interromper a gravação.